Olá, eu sou a Aline, sou docente do Departamento de Ciências da Saúde, do curso de Fonoaudiologia aqui da FMRP, e o intuito desse vídeo é retomar alguns exercícios vocais que poderão maximizar o efeito da sua qualidade vocal durante as gravações das aulas e as reuniões virtuais que a gente tem pela frente aí nesse novo semestre. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer o curso, o módulo básico presencial, e a gente já treinou esses exercícios, mas seria interessante agora uma visão para retomar a perspectiva de que muitos dos nossos colegas, né, e acredito que muitos de vocês, estejam se queixando de cansaço vocal ao final do dia, depois de um dia de reunião virtual, depois de um dia de aula online. E isso provavelmente se deve à nossa necessidade de nos fazer comunicar de uma forma clara, correta, e isso faz com que a gente faça um esforço muito grande, laríngeo, porque a comunicação ela está comprometida pela distância. Então, a gente tenta compensar isso com um aumento de intensidade de tensão, e isso não é necessário. Claro que só lembrar desse fato já auxilia no processo de que a gente pode manter uma fonação suave, porque a gente está usando o microfone para captação do som, e isso já garante uma qualidade, então eu não preciso me preocupar com a intensidade do som, ou com a projeção do som, e eu preciso me preocupar, então, com a qualidade e com o relaxamento das estruturas. Um exercício muito simples de fazer é o exercício de vibração de língua, que eu recomendo que vocês façam até 3 minutos antes de iniciar uma gravação ou antes da aula, e ele é muito, muito simples. Você vai fazer um som laríngeo com um movimento associado de vibração de língua. Então, você vai fazer isso aqui. Eu prefiro que ele seja feito com os lábios protrusos, porque se eu fizer em sorriso, eu tenho uma tendência de tensionamento que não é o objetivo do exercício. Então, o ideal é fazer sempre com suavidade. No primeiro minuto é difícil não rir, porque não é um movimento que a gente está habituado a fazer, né? Mas se você tem que se permitir fazer. Você tem que se permitir fazer os 3 minutos para ter o efeito na qualidade vocal de suavização da emissão e de melhor qualidade auditiva. Então, vamos lá. Um complementar a esse, da mesma natureza, é a vibração dos lábios. Então, você vai fazer esse movimento, também com som laríngeo, você vai associar o movimento de vibração dos lábios. Quem consegue fazer os dois, para não ficar muito monótono, pode fazer em escala. Quando você ficar craque nesse movimento, você pode até cantar. Sempre com suavidade e sempre com uma carga respiratória adequada, tá? Se você não conseguir fazer nem vibração de língua, nem vibração de lábio, aí a sugestão é que você faça o prolongamento do som Z. Você vai fazer, cuidado para não fazer Z e prolongar o E, porque daí eu não tenho a constrição do fonema Z, que é Z. Você vai repetir isso por 3 minutos consecutivos e você vai perceber, após esses 3 minutos, um incremento na sua qualidade vocal, porque isso mobiliza a mucosa da prega vocal e te permite uma suavização da emissão, que é muito propícia para que você não tenha cansaço vocal no final do dia. Outro fator importante é a questão da articulação dos sons, porque todos nós, de alguma forma, fazemos leitura labial e isso auxilia, e nesse momento em que a gente tem utilizado anteparo, né, de máscara, a gente impede a comunicação por leitura labial que todos nós fazemos. Então, isso exige que a gente tenha uma expressividade maior, né, de gestual e de olhar, que nos permite também uma interrupção do processo de comunicação, porque eu não estou vendo as pessoas, e a gente tem usado muito máscara no nosso cotidiano, independente da aula.
E o uso da máscara, por si só, ela já reduz 5 decibel de intensidade para o ouvinte. Então, a gente tem uma barreira mecânica que é necessária e que isso também ajuda a gente ter a nossa estrutura vocal submetida a um cansaço maior do que o habitual. Uma coisa importante também é beber água. Então, sempre que possível, tenham nas suas aulas e nas suas reuniões água, para que você possa dar pequenos goles ao longo da conversa, né? E para trabalhar a questão da articulação, a articulação é importante que seja trabalhada, mesmo que você esteja de máscara, porque quanto mais precisa é a sua articulação, menos carga laríngea eu submeto. Então, eu preciso fazer exercícios articulatórios, que podem ser de 2 tipos. Ou eu faço exercícios de sobrearticulação, que é uma fala espontânea sobrearticulada, com ar. É claro que eu não quero que ninguém saia dando aula dessa forma, isso é um exercício preparatório para que a gente consiga ter naturalidade na hora de falar, sem exagero, mas o exercício é de articulação exagerada. Assim como você pode fazer só com as vogais. O A, que é a vogal mais aberta, o I, que é a vogal em sorriso, e o U, que é a vogal protrusa. Então, você vai fazer ai, u, ai, u, ai, u. Lembrando que esse exercício pode ser feito sem som, e isso, às vezes, é um ponto positivo, né? Então, você pode fazer isso, só cuidado na hora da abertura de boca com a articulação temporomandibular, para não ser excessivo. Além desses exercícios, né, foram 3 até agora, a gente fez foram 4, a gente fez vibração de língua, vibração de lábios, o Z, para quem não consegue fazer vibração de língua e de lábios, esse exercício articulatório, que pode ser o de sobrearticulação ou o A e U, e, para finalizar, eu gostaria de deixar também um exercício que trabalha com a firmeza glótica. Então, é um exercício que estabiliza a emissão. Esse exercício a gente vai fazer utilizando a mão devidamente higienizada na frente dos lábios, sem inflar as bochechas. Então, a gente vai fazer o som do U, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Respira. Respira. Tem um escape de ar audível, perceptível, é natural. Eu não posso inflar a bochecha, porque esse exercício trabalha com a energia acústica que retorna no trato vocal, e ele dá estabilidade da emissão e dá uma melhora na qualidade vocal. Ele serve para evitar que você tenha a voz oscilando em frequência. Então, ele é um exercício super bom, ele é da categoria dos exercícios de trato vocal semiocluído, que conferem firmeza glótica e estabilidade de emissão. Além disso, a rotina desses exercícios proporciona resistência vocal a longo prazo, e não só imediatamente. Então, seria interessante que você se dispusesse a fazer esse tipo de exercícios ao longo do seu dia, e antes das suas apresentações, para que você tenha o melhor desempenho vocal. Eu estou disponível aqui no curso, no módulo básico, e estou disponível até para a gente tentar ver se eu não consigo fazer algum exercício, se a gente pode fazer alguma adaptação individual. Eu estou pronta para isso, e eu desejo sucesso a todos nós, né? E tenho certeza que juntos a gente vai fazer um semestre melhor.